Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos. São Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque Tu és um Deus bom e fiel. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e Senhor, venha nos abençoar nesse dia de hoje, que possamos sair daqui com um pouco mais de conhecimento de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Alô? Alô? Melhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Abriu? Ok? Vamos lá. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O entendimento dos escritores bíblicos, isso é uma coisa muito importante. O entendimento dos escritores bíblicos naquela época é que a volta de Jesus estava próxima. Uma maneira interessante da gente entender o porquê os discípulos e os seguidores de Jesus naquela época agiam do jeito que eles agiam, é porque na cabeça deles a volta de Jesus era algo sempre muito próximo. Então, assim, a brevidade, a urgência da volta de Jesus impulsionavam eles a fazer aquilo que eles faziam. Tá? Então, isso é importante sempre ter em mente. Romanos capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio creram. A gente está falando de alguns anos, vamos dizer assim, ou décadas da morte e ressurreição de Jesus até o período da escrita dessas cartas. E o que ele diz? O tempo da nossa salvação está agora mais perto do que no início nós cremos. Ou seja, a ideia dos escritores bíblicos é: cada dia é um dia mais próximo do retorno de Jesus. Cada dia que eu vivo mais próximo do retorno e da volta de Jesus. E isso é importante. Isso justifica e explica muitas das ações que eles tomam aqui. Entendeu? A gente tem também Tiago, no capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: Sede também vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juízo está às portas. Ou seja, fortaleça o seu coração na promessa e na certeza que a vinda de Jesus está próxima. Então essa é a mensagem também em Pedro. Esse entendimento de estar firme, como eu disse, é uma das chaves de nós entendermos muito do que é dito em 1 Pedro e até das atitudes dos próprios discípulos. E é interessante também que nós hoje, mesmo hoje, 2000 anos depois, devemos ter essa esperança em mente. Mesma coisa, né? Também a gente pensa também assim, né? Deus está próximo de Deus. Exatamente, ou seja, mesmo hoje a gente tem que ter em mente, eu falo o seguinte: hoje Jesus está mais próximo da sua vinda do que hoje. E tudo na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, ele se refere ao fato de que, olha, nós devemos estar continuamente preparados ao seu retorno. Por quê? Porque ele vai vir como ladrão durante a noite. Em algum momento ele vai vir. Em algum momento ele vai estar às portas. Nós temos os sinais que acompanham a volta de Jesus, mas a palavra de Deus também diz que o seu retorno ele é breve, e o seu retorno ele vai vir como ladrão durante a noite. Ele vai vir tipo dilúvio. Quando as pessoas viviam suas vidas, faziam seus negócios. O termo bíblico é casavam-se, davam-se em casamento, etc. Mas até que veio o dilúvio, ou até que venhamos a vinda de Jesus. Então, o que o versículo que nós acabamos de ler, ele diz? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Como devemos nos comportar? Sejam, portanto, criteriosos e sejam, portanto, sóbrios. Nós temos sempre em mente a vinda de Jesus, é isso. Oi? 1 Pedro 4, versículo 7. Nós temos sempre em mente a volta de Jesus, nos orienta a ter uma vida criteriosa e ter uma vida sóbria. Os escritores bíblicos também tinham problemas com esse tipo de visão, porque muitas
pessoas, achando que a volta de Jesus era breve, do tipo amanhã ou daqui a um ano, eles começaram a largar seus empregos, começaram a descuidar de suas vidas, começaram a ter vidas indisciplinadas, começaram a viver às custas dos outros, e aí Paulo escreveu toda uma carta em relação a isso. Então, se por um lado nós devemos ter sempre em mente que a volta de Jesus ela é certa e devemos viver uma vida criteriosa e sóbria, por outro lado, nós também devemos viver uma vida digna até que esse retorno chegue. Tá? Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, devemos viver uma vida sóbria e devemos viver uma vida criteriosa a bem das nossas orações. O que é viver uma vida criteriosa? Uma vida criteriosa é uma vida sábia que distingue aquilo que é importante. Ou seja, nós vivemos uma vida tendo em vista a volta de Jesus. Isso é uma postura de vida. Olha, eu sei que Jesus vai voltar para levar os seus. Então, tendo isso em mente, eu devo viver uma vida criteriosa, fazendo critério daquilo que é realmente importante na vida, para que ao chegar aquele dia, eu só esteja carregando comigo aquilo que é importante na vida. Então, a ideia do retorno de Jesus nos direciona a viver uma vida criteriosa, né, com critério, né, separando aquilo que é importante daquilo que não é importante e, por conseguinte, uma vida sábia. E a palavra de Deus diz, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, longe de fazermos viver uma vida preguiçosa, uma vida fanática, uma vida sonhadora, temos em mente sempre que existe um retorno, existe um julgamento, existe um fim das coisas, e um dia Jesus vai voltar, e isso deve nos levar a viver uma vida, seja aí há quanto tempo isso for, uma vida criteriosa, uma vida sábia, uma vida que sabe separar as coisas importantes para Ele das coisas que não são importantes para Ele, uma vida em sabedoria, uma vida em obediência. É isso que Pedro está pedindo dos leitores da sua carta. E isso ele diz, a bem das vossas orações. Porque a partir do momento que eu começo a viver uma vida que eu não distingo o que é importante, eu não distingo aquilo que é essencial, eu começo a não distinguir aquilo que vale a pena, o que merece ser, pelo qual merece ser vivido, as minhas orações, elas passam, entre aspas, a não serem respondidas. Porque nós não sabemos orar como convém. Como diz aqui em Romanos. Nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito, que nos auxilia com espíritos, com gemidos inexprimíveis. Entendeu? Ou seja, se nós vivemos uma vida criteriosa, se nós não vivemos uma vida criteriosa, passaremos a viver uma vida onde as nossas orações vão estar cheias dessas coisas não importantes, dessas coisas não sábias. E as nossas orações são prejudicadas por causa disso. Pode falar, Guilherme. São gemidos inexprimíveis. Oi? Gemidos inexprimíveis. O que tem? Gemidos inexprimíveis e batismo com fogo. Tem muito poder de definição realmente a respeito disso. Não, gemidos inexprimíveis. Batizar com uma coisa na água e no fogo. Batizar no fogo. Eu não ouvi ninguém dissertar isso aí. Essas duas expressões eu não ouvi. Gemidos inexprimíveis, veja bem, gemidos, uma maneira de a gente interpretar gemidos inexprimíveis é, por exemplo, a mãe de Samuel. Sabe a mãe de Samuel? Ana? Estava lá, estava sofrendo por causa da serva dela, porque não tinha filho, e ela chegava diante do altar e gemia. Inexprimivelmente. Até o profeta, me ajuda, Eli, né? O profeta era Eli, né? Falava, olha, você está bêbado, você vem aqui orar bêbado. Ele falou, não, isso não é bebedeira, eu estou com dor na alma. Então eu estou gemendo inexprimível. São coisas que não dão para explicar. Não é que não são coisas que não tem para explicar, são sentimentos que às vezes que nós temos que não conseguem ser expressos em palavras. São tão fortes que parece que você não está falando, você está gemendo. Então, o Espírito... Exatamente. Então, os gemidos inexprimíveis, com o qual o Espírito nos auxilia, muitas vezes são esse auxílio de oração que muitas vezes palavras, né, acho que tem mais a ver com sentimentos
uma coisa que Deus coloca no seu coração, um desejo no seu coração, que a gente não consegue expressar em palavras. Então isso para mim, né, o exemplo de Ana é o melhor exemplo de gemidos inexprimíveis. Tá? Então acho que o Espírito nos auxilia. Às vezes a gente não tem palavras, mas muitas vezes Deus coloca dentro de nós aquele sentimento pelo que nos direciona para a oração correta, para a atitude correta, para a vontade de Deus correta, por assim dizer. Então é assim que eu entendo gemidos inexprimidos. Agora, outra coisa que o irmão falou, isso é um assunto diferente, que é batismo, que é falar em línguas, que aí é gemidos de palavras que você não consegue entender, né? Isso é muito da doutrina pentecostal que diz que o batismo do Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas. Isso é uma coisa diferente. Eu não sei se é isso que esse versículo esteja falando aqui, mas o pentecostal, uma das características do movimento pentecostal é uma segunda experiência, ou seja, a segunda experiência é uma segunda experiência com Deus, que eles chamam de batismo do Espírito Santo. Batismo com fogo, e esse batismo ele é evidenciado pelo falar em línguas. O pentecostal ele pensa assim: oi? Um cara que seja uma coisa simbólica, porque todos os batismos são do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos nós somos batizados pelo triunfo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. Exato. Não é? Se é batizado. O Espírito Santo com fogo. É com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, a palavra com fogo ele vem de sofrimento também. Tomar cuidado, porque as pessoas não vão ficar na gravação do que vocês estão falando. Estou falando, né? Para você repetir o que você está respondendo. Vou falar. Boa dica. Então, assim, a questão do batismo com fogo, ou batismo do Espírito Santo, isso é muito da doutrina pentecostal. A gente pode falar isso um dia, né? A respeito do que é o batismo do Espírito Santo para o pentecostal, como nós entendemos o batismo do Espírito Santo. Agora, é importante perceber que existe uma diferença entre batismo do Espírito, mesmo para eles, tá? Para o pentecostal, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Geralmente, o batismo com fogo tem relação com uma provação extrema. A hora do vamos ver. Olha, ou você nega ou você morre. É um batismo de fogo, né? Não necessariamente tem a ver com essa segunda experiência. Alguns, provavelmente não. Muitos daqueles listados em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, eles foram batizados com fogo. Por quê? Porque a sua fé foi provada até o último limite, até as últimas consequências. Então, acho que batismo com fogo, dependendo do contexto onde isso está na palavra de Deus, tem esse sentido, né? De você levar a sua fé até as últimas consequências e sofrer essas consequências. Agora, batismo com o Espírito Santo, enquanto segunda experiência, baseado em Atos 2, etc., são assuntos diferentes. E diferente também é os gemidos inexprimíveis que nós lemos aqui, que tem mais a ver com aquilo que a gente vê em Ana, por exemplo. Tá bom? Vamos lá. Versículo 8. Né? Acima de tudo isso, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso é legal. Né? Isso é muito interessante. A palavra traduzida por amor intenso aqui é éctenes, que tem o sentido de dar o máximo de si. Tende amor intenso, dê o máximo de si no amor que você tem que dar um pelos outros. Né? Amar quem não é digno de ser amado, apesar da injúria, insulto, amar contra todas as expectativas. Né? A gente tem esses exemplos na palavra de Deus, no próprio Jesus, que nos amou primeiro. Né? Nos amou quando nós ainda éramos pecadores e rebeldes contra Ele e Sua palavra. Né? A gente tem um exemplo do Bela e a Fera. Já viu o Bela e a Fera? O filho de Deus assistiu o Bela e a Fera. Qual é uma das mensagens que você tem no filme A Bela e a Fera? Uma pessoa, para ser amável, primeiro ela tem que ser amada. A fera, para ser amável, ela precisou primeiro ser amada. Essa é uma das mensagens desse filme A Bela e a Fera. O que o versículo nos diz aqui é: tende amor, não um amor de resposta, né? Você me ama, então eu vou amar você. Não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina a amarmos os nossos inimigos. Então nós devemos amar, e não simplesmente amar, mas amar com amor intenso, um amor verdadeiro, um amor que dá o máximo de si pelo outro. É isso que esse versículo nos ensina. Né? João capítulo 13, versículo 35 diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. O que define um cristão? Ou o que deveria definir um cristão não é a quantidade de vezes que ele
igreja, não é o quanto ele conhece a Bíblia, não é o quantas atividades ele faz, é o seu amor intenso por Deus. É aquela pessoa que se dá em amor pelas pessoas, pelo seu vizinho, pelo seu familiar, pelo desconhecido. Nisto conhecerão que sou meu discípulo, se tiveres amor pelos outros. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É uma das definições de Deus. Uma definição é aquilo que define a sua essência. Se nós tivermos que definir como é que é Deus em sua essência, como é que a Trindade é em sua essência, amor. Não, o mundo redefine o amor de várias maneiras. Nós usamos a definição bíblica do que é amor. E na definição bíblica do que é amor, Deus é amor. Então é isso que define Deus, é isso que deveria definir os seguidores de Cristo. Que nos amemos uns aos outros com amor intenso. E esse tipo de amor é um tipo de amor que cobre multidão de pecados. Veja bem, esse tipo de amor que cobre multidão de pecados não é um negócio assim muito complicado do tipo, se eu amar você, todos os seus pecados são perdoados. Não é isso. Não é disso que ele está falando. Ou seja, o verdadeiro amor, ele não é conivente com o pecado, nem tampouco se deleita em expor o pecado. Um bom exemplo disso nós temos no episódio da embriaguez de Noé. Vocês lembram desse episódio? Noé, depois do dilúvio, aquela história toda. Então, continuando, a maneira bíblica de se acabar com o mal no mundo, ou de se fazer paz no mundo, não é gerando guerras de paz, é fazendo bem. Porque ao fazer o bem, nós encerramos o mal na pessoa e não continuamos com o mal em nós. O que ele diz aqui, o amor cobre multidão de pecados, é justamente isso. Uma pessoa pecou contra mim, uma pessoa fez mal contra mim. Ele está fazendo mal, ele está fazendo pecado. Mas ao invés de eu retribuir e aumentar a quantidade de pecado no mundo, aumentar a quantidade de pecado, o pecado dele que vai se somar ao meu pecado, que vai ser de vingança e amargura e etc. Não, nós vamos cobrir essa multidão de pecado, nós vamos encerrar essa atitude de pecado com atitude de amor e dignidade, que foi o que os filhos de Noé fizeram. Eles não caçoaram do pai. Eles não tripudiaram como outro irmão fez em cima do pai. Eles agiram com o pai com dignidade. Viraram as suas costas e cobriram a sua vergonha. Então, para mim, esse versículo tem muito a ver com essa passagem de Noé. Eles cobriram o pecado agindo com dignidade, agindo com amor. Ou seja, eles encerraram o mal. De repente, se eles tivessem caçoado o pai pudesse buscar vingança dele, pudesse tentar punir a ele, pudesse gerar mais uma crise familiar. Mas eles encerraram o mal com o bem. Então, como é que se acaba com o mal no mundo? Com o bem. Então, permitindo que o mal se propague dali para nós. Então, essa atitude que nós devemos ter em relação ao pecado dos outros, encerrar o mal ali. Como? Com o bem. Porque o amor cobre multidão de pecados. Acho que é nesse sentido que esse versículo ele se refere. Gênesis capítulo 9, versículo 23, é o que nós falamos, Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que o visse. Eles cobriram o pecado, com dignidade e com amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Tudo bem? Essa questão da hospitalidade, ela é interessante, porque hospitalidade dá trabalho. E toda coisa que dá trabalho, ela só consegue realmente ser feita a partir do momento que ela se torna um hábito. Porque é no hábito, na constância, é que você tira as dificuldades no caminho, como isso aqui não está dando certo, está dando muito trabalho para fazer de alguma outra maneira, e com a constância, isso se tornando um hábito, a coisa se torna um pouco mais fácil. Mas a hospitalidade, ser hospitaleiro, ajudar, dá trabalho. Você está andando por um caminho na vida, de repente você precisa parar tudo, você reorganizar toda a sua vida, porque a partir de agora entrou um terceiro elemento ao qual você precisa ajudar, ao qual você precisa reorganizar um pouco a sua vida para conseguir ajudar. Então, assim, a hospitalidade ser hospitaleiro, você ter uma terceira pessoa desconhecida a qual você está ajudando,
Isso dá trabalho. Eu não tenho algum tipo de pensamento que seja diferente disso, que não seja fácil, que seja fácil. Não, isso dá trabalho. Mas tudo que é bom e tudo que é correto dá trabalho mesmo. Entendeu? Eu estava hoje, eu corro sempre de manhã antes da igreja, eu vou, depois da corrida, eu como pão, né, para tomar café, e depois a gente vem para a igreja. No meio do caminho, quando eu estava já meio com pressa de horário, né? Horáriozinho, acordei cedo, corri, mas eu tinha que voltar para ajudar as meninas a se arrumarem no caminho, né? Um carinha me pediu comida para, na hora que eu já estava emburacado, né? Já embicado para vir para casa, né? Uma pessoa me pediu comida, né? Para ajudar. E eu já estava embicado para ir embora, né? Aí eu volta tudo, vai, para que a pessoa compra comida, um negocinho, vai, para, compra, paga, entrega para ele e vai embora. Isso é uma tiny desorganização da sua vida. É um nada. Imagina hospedar, estar com ela, providenciar comida, providenciar abrigo. Ou seja, se você não tem isso enquanto hábito, você reservar um lugar para qualquer um que pode estar vindo, você ter a sua família já organizada de tal forma, se alguém surgir, vocês todos já saberem o que fazer, né? Isso é importante. Né? Você vê que a sua vida familiar está direcionada para um bem. E se você não fizer isso continuamente, sempre vai ser um esforço muito grande. Né? Pode falar. Lembra da parábola do bom samaritano, né? Exatamente. Quem parou teve trabalho. Exatamente. Olha o trampo que o bom samaritano teve que ter com aquele cara. Estava indo por um caminho, encontrou, teve um trampo de cuidar dele, levar, pagar. Isso é um trampo. Mas é isso que Jesus nos comissiona a fazer. Ele dormiu no local, né? Exatamente. Eu ou seja, a análise dessa parábola é um negócio muito interessante, porque ele cuidou, ele levou e não largou o cara lá, ficou com ele e só saiu de manhã. Isso. Exatamente. Muitos não falam isso, mas Jesus passou a fazer essa colocação. Que ele dormiu no lugar. Tem uma palavra ali que frisa isso, né? É assim, a ideia que me parece é essa também. Cuidou dele, levou até ele, ficou com ele durante a noite. E na hora que ele precisou sair para trabalhar ou fazer qualquer coisa, deixou tudo pago para que depois, quando ele voltasse, finalizasse o serviço. Ou seja, é um trampo. Mas ele fez o serviço de Cristo. Ele fez aquilo que lhe era esperado. Né? E interessante também que os pré-requisitos dos presbíteros eram ser hospitaleiros, bem como dos cristãos em geral. A gente viu isso quando a gente estudou Timóteo e também a gente tem isso em Romanos capítulo 12, versículo 13. Ser hospitaleiro, como eu disse, era importante para a igreja. Isso era um pré-requisito para os presbíteros, para os anciãos, para as viúvas, né? E para os crentes em geral. Naquela época tão importante, essa era essa. E como Pedro provavelmente ele concorda comigo, ele diz o seguinte: mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ele sabe que dá trabalho. Sem murmuração. Ou seja, concordamos aqui. É sem murmuração, porque nós sabemos que dá trabalho. Mas essa é a vontade de Deus para